Quando se fala em rito escocês, o que vem à cabeça? Provavelmente Escócia, certo? Mistério, 33 graus, toda aquela tradição. Mas e se a história de origem, começando pelo próprio nome, não for bem o que parece? Hoje vamos desvendar uma história de intriga política, mitos e uma surpreendente reviravolta que nos leva para bem longe das terras altas da Escócia. Pois é, a pergunta aqui já entreva o jogo. Como pode a tradição maçônica mais associada à Escócia, na verdade, não ter nascido lá? Isso não é só um detalhe geográfico, não. É o começo de uma jornada que redefine muito do que se pensava saber sobre o rito. Para guiar a gente nessa investigação, vamos à obra do historiador José Castellani. Ele age quase como um detetive, sabe? Rastreando as origens do rito não para castelos escoceses, mas para os salões da França, onde exilados tramavam uma conspiração para retomar um trono. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com esse mistério do nome, depois mergulha na política e nas lojas secretas da época, vê como um mito poderoso mudou tudo e, no final, entende como essa jornada toda levou à famosa estrutura de 33 graus que existe hoje. Certo. Vamos encarar o paradoxo de frente. O nome diz escocês, mas a história nos leva para a França. Como isso aconteceu? A resposta está num dos períodos mais turbulentos da história britânica. E aqui está a primeira grande revelação do Castellani. O rito escocês é, em sua essência, uma criação francesa. Ponto. E entender isso não é só um detalhezinho. É a chave para decifrar toda a sua história em comum e o que o torna tão diferente de outros sistemas maçônicos. Para entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, século XVII. A Inglaterra e a Escócia estão pegando fogo com uma guerra civil que resultou na execução de um rei e no exílio da sua dinastia. O que hoje a gente conhece como rito escocês não começou como uma busca por iluminação, mas como maçonaria stuartista. Pensa assim, eram células de espionagem e conspiração. Nobres leais à dinastia Stuart, exilados na França, usavam o sigilo das lojas maçônicas como cobertura para uma única missão: derrubar o governo e reconquistar o trono. Essa linha do tempo mostra bem a escalada. Tudo começa em 1649 com um exílio. Em 1688, a primeira loja militar é fundada na França. E aqui tem um ponto crucial. Isso acontece antes da fundação da Grande Loja de Londres em 1717, o que prova que essa maçonaria escocesa ela na verdade uma facção rebelde desde o início. Mas o verdadeiro ponto de virada, o que mudaria o jogo, veio em 1737. E é aqui que a história dá uma guinada de cinema. A maçonaria stuartista estava perdendo seu propósito político e o homem viu a oportunidade de reinventá-la completamente. O nome dele era Andrew Michael Ramsay, e o plano dele era transformar uma ferramenta de conspiração numa jornada filosófica. Essa citação aqui é o cerne da genialidade do Ramsay. Num famoso discurso, ele propõe uma nova e grandiosa origem para a maçonaria. Ele a desconecta da política dos Stuarts e a liga aos lendários cavaleiros das cruzadas, criando uma narrativa de heroísmo, nobreza e fraternidade universal. O impacto foi gigantesco. Essa ideia de uma linhagem nobre e cavalheiresca foi o catalisador para a criação dos altos graus. De repente, a maçonaria não era mais sobre quem deveria ser o rei, era sobre se tornar um cavaleiro moderno numa busca por conhecimento. E claro, a aristocracia europeia adorou a ideia. Essa nova ideia de altos graus precisava de uma estrutura. Vamos ver como essa inspiração poética se transformou num sistema formal e hierárquico. Para ter uma noção do tamanho da mudança, é bom lembrar, a maçonaria tradicional era simples, tinha apenas 3 graus simbólicos: aprendiz, companheiro e mestre. Era um sistema direto, focado no básico. Mas então, em 1758, inspirado pelas ideias de Ramsay, um grupo em Paris conhecido como Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente criou o rito de perfeição. Eles pegaram os 3 graus e adicionaram mais 22, criando um sistema de 25 graus. Foi uma explosão de complexidade, a primeira estrutura formal dos altos graus. Mas a jornada deste rito estava longe de terminar na França. Agora, a história cruza o Atlântico, rumo às Américas, onde o sistema seria expandido e receberia a marca final que o tornaria famoso mundialmente. A expansão aconteceu em 3 passos-chave. Primeiro, um maçom chamado Etienne Morin levou o sistema francês de 25 graus para as Américas. Lá, maçons locais sentiram que podiam ir além e adicionaram mais 8 graus ao topo. E o ato final, em 1801, em Charleston, eles fundaram o primeiro Supremo Conselho do mundo, consolidando a estrutura de 33 graus que se tornou padrão global.
Mas um novo sistema com 33 graus precisava de legitimidade, precisava de um pedigree. Então, seus criadores americanos criaram uma história de fundação espetacular. Eles alegaram que toda a estrutura foi sancionada por ninguém menos que Frederico o Grande, o lendário rei da Prússia, em 1786. E aqui está a reviravolta final. Segundo Castellani, essa história é uma completa invenção. Ele a chama de a maior empulhação do rito. Frederico II, o Grande, não teve absolutamente nada a ver com isso. Foi, na verdade, uma baita jogada de marketing, uma fake news do século XVIII, para dar ao novo rito americano uma linhagem real que ele nunca possuiu. Então, para amarrar tudo, vamos olhar para os 3 documentos que juntos contam a história da criação e reinvenção do rito escocês. Temos, então, os 3 pilares. O discurso de Ramsay, que deu ao rito uma alma mítica. A Constituição de 1762, que lhe deu um corpo estruturado de 25 graus. E as Constituições de 1786, o documento fabricado que lhe deu a coroa final de 33 graus. Juntos, eles narram a evolução de uma ideia. E esta imagem ilustra brilhantemente a jornada. O que começou como um clube secreto para nobres exilados conspirando na França, evoluiu, através de mitos e inovações, para uma instituição filosófica global, com uma história complexa e fascinante. E assim, a gente termina onde começou, com um paradoxo. Uma ordem nascida da política, reinventada por um mito e consolidada por uma ficção histórica. A questão que permanece é, quando a própria história de uma tradição é um segredo, o que isso nos diz sobre os verdadeiros mistérios que ela afirma guardar?